Olá, aqui é a professora Miriam Firminiano Rodrigues. Hoje nós vamos falar de um capítulo do livro Didática da Matemática, Reflexões Psicopedagógicas, organizado pelas professoras Cecília Parra e Irma Sais. Então, esse livro ele tem essas organizadoras, mas cada capítulo vai ser escrito por outros professores. Aqui nós vamos tratar do capítulo 5, que é o sistema de numeração, um problema didático, escrito pelas professoras Délia Lenner e Patrícia Sadowiski. As organizadoras, a professora Cecília Parra e a professora Irma Sais, são argentinas. Professora Cecília Parra, licenciada em Ciências da Educação, e a professora Irma Sais, licenciada em Matemática e mestre em Ciências na especialidade de Matemática Educativa no México. As autoras: Délia Lenner, argentina, licenciada em Ciências da Educação, e Patrícia Sadowiski, argentina, professora de Matemática. Este capítulo ele vai ressaltar uma pesquisa que foi realizada com crianças de 5 anos, e ele vai relatar como foco de pesquisa novas didáticas escolares, né, por meio de entrevistas que foram realizadas com crianças de 5 anos, e elas chamaram de entrevistas clínicas. As pesquisadoras, elas tinham como objetivo, tá, encontrar uma resposta sobre o acesso das crianças em relação ao conhecimento do sistema de numeração. E elas afirmavam que isso ainda continuava sendo um problema. Então, por exemplo, questões, né, em relação às operações matemáticas, quando eu tenho a questão do como vai né, vai um emprestado, quando eu trabalho com agrupamentos. Então, nessa pesquisa, as autoras elas procuram compreender esse mistério da escrita numérica que as crianças que foram entrevistadas apresentaram. Então, elas colocam, né, elas afirmam que as crianças, elas já elaboram e já trazem para a escola conhecimentos sobre a numeração escrita. Então, as crianças, elas escutam seus pais, né, queixarem sobre preços, elas escutam falar a respeito de qual é o produto que tem um valor mais barato ou não, é a questão de verificar calendário, calcular dias que faltam para o aniversário. No caso de fila de padaria, né, quantos tem na fila, quantos faltam ali para que ela seja atendida, o número da casa, o número do telefone. Afirmam que nós recorremos aos números para nos informar, para que a gente possa verificar, comparar, contar. Então, as crianças, desde cedo, elas já têm critérios de comparar números, tá? Mesmo que ainda não de forma, vamos dizer assim, que a gente ensina na escola, né? Mas essas crianças, elas já trazem do meio social os critérios para comparar os números. Então, por exemplo, aqui nós temos o número 23 e o número 5. Então, se for perguntado para a criança qual é o maior, ela vai responder que é o 23, não porque ela conheça, né, a questão da quantificação, mas muitas vezes ela vai ali escolher que o 23 é maior porque ele tem 2 algarismos, né? Ele é formado por 2 números. A mesma coisa do número 12. Quem que é o maior? É o 12, porque o 12 tem 2 números. E quando se passa para milhar? 1110, né? Aí vem aquele questionamento. 1110, ele é formado pela repetição aqui de 3 vezes o número 1. E aí, a autora nos descreve assim, são todos baixinhos, né? Em relação às entrevistas lá que fizeram. Como pode ser maior que o outro, né?
que é formado por números altos. Por exemplo, o número 999. Ele é formado por números 9, né? 3 repetições aqui de 9. E o 1110, então ela está vendo ali os números separadamente. Ela ainda não tem aquela noção, né, de verificar a magnitude dos números por conta da questão aí de uma relação entre unidade, entre dezena, entre milhar, mas ela já traz algum conhecimento. Então ela vai em relação à posição, né? Ela compara em relação à posição e ela coloca que quem manda ali é o primeiro, né? Então, o 21 ele é maior porque o 2, ó, ele é maior. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho dois números formados com dois algarismos, né? Então, nesse caso aqui, ela observa que o 21 é maior porque ela diz que o primeiro que manda, né? Quando a gente tem dois números ali, por exemplo, com dois algarismos, ou seja, formado ali por dezenas, né? Que, na verdade, são os termos que a gente utiliza dentro dos conhecimentos matemáticos. E aí a professora vai falar que dentro dessa questão, eles apresentam aí alguns nós. Então, ela coloca alguns números especiais, o papel do nós. É quando, por exemplo, você pede para a criança escrever um número, e aqui no caso ela pediu, né, a pesquisadora pediu para que a criança escrevesse o número 300, então ela não sabia. Então, o que ela começa a escrever? Separado. O 100, né, ela coloca novamente 100, mas ela entende como fosse 101, então ela não consegue estabelecer ali aquela relação, né, de posição. Depois ela coloca o 102 como o 200. Então, tem a questão do nós, né, que eu apresentei aqui nessa tela, quando você pede para a criança escrever um número e ela separa ali, né, no caso aqui ela separou de 100, ela chamou de 101, mas escreveu 100 e o 200. E depois, a questão do papel da numeração falada. Então, a numeração falada, a criança, ela, quando vai fazer o registro, ela registra o número assim como a gente fala. Então, alguns exemplos aqui. Se pede para ela escrever 1536. Então, observem aqui, ó. Ela coloca separado o 1000, o 500 e depois o 36. Então, ela vai construindo. No segundo momento, ó, para escrever 8.534. Então, ela escreve 8, como se a gente fala, ó, 8, 1000, o 534. E depois ela vai agrupando, né? No segundo momento, ela já escreveu aqui o 8, o 1000 e já agrupou aqui, ó, 534. Então, é uma construção, né? Que ela vai fazendo conforme ela vai entendendo. Ó, 1105. Então, a linguagem falada, 1100 e o 5. E aí, depois, ela vai construindo, né? Pedir para escrever 2000. Então, 2000. Como se eu estivesse aqui falando. Então, duas questões que a autora ela vai trazer muito importante nesse capítulo. A questão do nós, né? A representação do número ali, a escrita do número por nós, e o papel da numeração falada. Então, nesse caso, a autora coloca que vai acontecer das crianças terem um conflito. Então, vai surgir um conflito, né, em relação à questão de escrever ali a numeração falada, a questão de trabalhar com o nós, né? E ela afirma o quê? Que a numeração escrita não é transferível à falada, ou seja, eu escrevo o número, né? E quando eu vou falar, eu dou aquelas pausas, mas eu não vou escrever daquela forma, eu tenho que juntar, né? Então, só voltando a tela aqui para retomar. Então, por exemplo, 2100.
né? 2100, eu vou escrever 2100. E não do caso aqui da numeração falada, como a criança aponta a escrita nesses exemplos aí, segundo as professoras que entrevistaram as crianças. Ó, do conflito à notação convencional. Então, tem dois conflitos que elas colocam ali, que trazem o quê? Conclusões contraditórias. Então, ó, por um lado, as crianças, supõem que a numeração escrita se vincula à numeração falada. Né? Então, a numeração escrita é escrita, a numeração falada, falada. Eu não escrevo o número do jeito que eu falo. Tá? Sabem que em nosso sistema de numeração, a quantidade de algarismos está relacionada à magnitude do número representado. Então, quando a gente fala em relação a essa magnitude, é a criança entender, né? Qual a representação do número quando ele é uma unidade, quando que ele passa a ser uma dezena, uma centena, um milhar, né? E assim por diante. Então, as relações entre o que as crianças sabem e a organização posicional do sistema de numeração. Então, as crianças tentam apropriar-se de nosso sistema de numeração com a interação observável. Então, é o caso dos exemplos que nós trouxemos, né? As crianças já trazem conhecimentos do número, né? Quando ele vem para a escola. Então, nós falamos a respeito dos preços, a respeito do calendário, a respeito de quando ela está numa fila na padaria, né? Então, a partir desses conhecimentos que ela traz, ela vai o quê? Ela vai fazer algumas perguntas ali no ambiente da escola. E aí ficam algumas reflexões aqui que as autoras trazem. Ó. As respostas oferecidas pela escola correspondem às perguntas que as crianças formulam? É válido o esforço da escola por explicar tudo aquilo que o sistema de numeração oculta? Tem sentido a tentativa de evitar que as crianças enfrentem a complexidade de notação numérica? Né? Ou seja, será que eu vou trabalhar só com números baixos, né? Só com números referentes às unidades e às dezenas? Por que reduzir a reflexão, né? Em relação aí à questão de trabalhar somente unidade, dezena e centena? Se depois, na sociedade, ela vai se deparar com outros números, né? O sistema de numeração, ele está presente na sociedade. Então, o que as autoras questionam, tá? Essa questão desse enfoque exaustivo e metódico, né? Muitas vezes a gente fica muito na questão exaustiva, a criança ela escreve uma folha inteira de número, mas ela acaba não entendendo o que ela está fazendo, né? Muitas vezes a gente minimiza essas capacidades e esses conhecimentos que a criança tem, que a criança já traz, tá? Então, a escola muitas vezes nega esse contato com os chamados números grandes, vamos dizer assim, o milhar, né? Em que situação que eu posso trabalhar com ela? A gente, na escola também, tem a questão de ficar sistematizando ali uma sequência didática, né? Em relação aos números, né? E muitas vezes a gente não procura saber ali o que realmente os alunos sabem sobre esse sistema da numeração escrita. Então, é muito importante a gente procurar saber o que a criança já sabe e aprofundar, né? E vamos dizer assim, alinhar, né? Aqueles conhecimentos. E muitas vezes, como aqui tem, a gente nega esse contato com os chamados números grandes, mas as crianças já trazem esses conhecimentos socialmente, né? Então, ela não conhece apenas algarismos de um só, números com algarismo, depois de dois, enfim. E na escola, muitas vezes, acaba sendo essa sequência, né? Você só ensina o dois depois que ele aprendeu o um.
só ensina o 3 depois que aprendeu o 2, né? Naquela linearidade. Então, a gente precisa de apresentar situações, né? Onde eu tenho ali operações de somar, de subtrair, de dividir, né? Porque na sociedade eu convivo com estas situações. Então, se a gente pretende que o uso da numeração seja o ponto de partida da reflexão em relação a números, será necessário trabalharmos com diferentes intervalos de sequência numérica, né? Fazer comparações entre os números de mesma e de diferentes quantidades de algarismos, né? Aí ela coloca os 100 precisam de 3 algarismos, o 1000 ou os 1000, né, de 4 e assim por diante. Né? A autora descreve a necessidade de aceitar essa provisoriedade do conhecimento, ou seja, dos conceitos que os alunos trazem. Então, é um conhecimento provisório, né? Então, na escola, é o que nós vamos fazer, nós vamos avançar. Aí ela fala com a complexidade, ou seja, eu vou avançar, né, para que o aluno possa, nesse processo, construir o seu conhecimento em relação aí aos números. A autora ela vai defender bastante a questão de situações didáticas, tá? Vinculadas à relação de ordem. E ela ela traz também e faz recomendações para trabalhos com projetos. Então, um exemplo aqui de comparar números, ela trabalha pedindo para as crianças organizar uma lojinha, uma loja, né, onde ela coloca ali a situação com balas, né? E aí as crianças precisam fazer pacotinhos diferentes de balas. Então, juntar, né? Pacotinhos com 4 balas, com 6 balas, com 62, enfim. Ela coloca lá os diferentes números para as crianças poderem o quê? Fazer os pacotinhos. A partir do momento que ela está fazendo esses pacotinhos, ela está o quê? Está agrupando, né? Depois, no segundo momento, ela apresenta dizendo que os preços desses pacotes vão ser em centavos. Então, ela apresenta lá 45, 10, 40, né? Enfim. E aí pergunta, coloca para a criança resolver ali, decidir qual o preço que cada pacote vai custar. E a criança também deve anotar. Após isso, ela levanta, faz uma comparação, né? Em pequenos grupos, comparar as anotações. Então, por exemplo, a criança ela vai precisar ali de uma questão lógica, né? Pensar logicamente. Se eu tenho um pacotinho com, por exemplo, 4 balas, quanto que ela vai custar? Ela não pode custar, ser mais cara do que o pacote que tem mais bala. Então, a professora coloca que os grupos eles vão poder o quê? Argumentar a favor ou contra o que foi ali escolhido e entrar num acordo. Então, essa atividade vai levar ali o aluno a trabalhar a ordem, pensar em estratégias, na lógica, né? Entre esses dois conjuntos de números, porque na verdade eu tenho 2 conjuntos de números aqui. Eu tenho o conjunto que se refere à quantidade de balas que vai ter em cada pacotinho, e depois o conjunto de números que vai se referir o quê? Ao valor que cada pacotinho vai o quê? Vai custar. Então, observe que interessante que é essa situação. E aí a autora também traz ali que a gente pode estar trabalhando, né, também com números que façam parte do social. Então, dentro aí dessa pesquisa, dentro dessa entrevista, ela traz a questão do trabalhar com preço, idades, datas, medidas, né? Dentro de medidas, trazer ali objetos, né, que o aluno possa utilizar para fazer medidas, como régua, como fita métrica, né? Enfim. Então, dentro dessa questão de produzir ou interpretar, quando eu produzo uma lista de preços de mercado, quando eu converso com a criança, ensino e faço essa relação.
Se você vai comprar alguns objetos, né, no mercado, enfim, numa loja, você tem ali uma nota. Então, você pode inventar ali uma mercadoria, né? Trabalhar com a questão de notas, pensar na questão de produtos com ofertas, tudo isso são situações de produção e interpretação. Então, a criança vai produzir e depois vai interpretar. Então, por exemplo, a situação de interpretar, ela traz ali a questão da nota. Então, a criança ela pode pensar em elaborar uma nota ali, né, como se fosse uma nota de mercado, enfim. O professor pode trazer também, xerocada ali uma nota, né, para ele poder ler, para ele poder entender. E aí eu vou construindo nessa proposta da produção e da interpretação, para que ela possa relacionar essa questão da ordem, né? Então, essa relação de ordem ela é muito importante para a criança poder produzir e interpretar. Então, quando a criança ela está lendo ou escrevendo uma sequência numérica, né, e na mudança de dezenas ela apresente dificuldades, então aí o professor vai o quê? O professor vai orientar, né? No caso, por exemplo, dos nós, né, que nós apresentamos. Porque aí ela vai o quê? Ela vai estar assimilando essa composição de intervalos. Então, por exemplo, eu vou do número 1 ao número 9, uma suposição, do 0 ao 9. Quando eu passo para o 10, eu já estou num outro intervalo, né? Do 11 ao 19, um outro intervalo. Do 100 ao 199, e assim por diante. E aí a criança ela vai assimilando e trabalhando essa composição de intervalos, e aí ela vai sair daquela notação dos nós, né? E a mesma coisa da questão do número escrito e a diferença do número escrito e do número falado, tá? Então, para concluir esse capítulo aqui, a autora ela traz que as crianças elas já trazem conhecimentos, então são aqueles conhecimentos implícitos, né? Que vai possibilitar aí o professor organizar as suas práticas a partir do que ela sabe, e que é preciso relacionar essas práticas com o mundo fora da escola, então é a questão do contexto social, né? E compreender que esses alunos, eles também constroem as suas hipóteses, né? Aos conhecimentos de matemática. Mas cabe o quê? Ao professor, à escola, ampliar e adequar essas atividades, de acordo com o que foi o que apresentado pela criança. A partir daí, então, eu começo a chegar ao quê? No meu objetivo, ou seja, no objetivo da escola, que é a apropriação dos conhecimentos iniciais da matemática em relação ao número, tá certo? Então, nesse capítulo a gente fica por aqui, e muito obrigada, e até a próxima aula.